Bom, essa está meio clara porque que foi escolhida para a gente apresentar aqui, né? Porque é talvez o carro-chefe do Crowley. Por que é o carro-chefe do Crowley? A gente tem que começar a entender, começando pelo número 11. O número 11 é um número da egrégora, de uma egrégora. É um número que agrega iguais. É o número 1 e 1, né? Então a gente pega essa unidade, transforma numa força que tem a ver com a carta, o nome anterior, que é a força. Eu não vou me adentrar muito para os nomes, eu vou direto para a luxúria, né? Por que o Crowley muda essa carta para o nome, para a luxúria? Porque o Crowley trabalha, e a gente já tem discutindo algumas coisas sobre esse nome, luxúria, né? Porque eu acho que ela não agrega muito o que hoje é o significado real dessa carta. Essa carta fala da vontade, ela fala do desejo, ela fala de uma força que é fecunda, uma força capaz de fecundar. E fecundar filhos reais, né? Filhos físicos, como também filhos astrais, que é o que o Crowley vai trabalhar nessa energia aqui. Ele está falando de magia sexual entre duas forças que ele cria. Na verdade, ele não cria, mas ele utiliza dentro de Magic, que é Therion e Babylon. Então, por que eu digo que ele cria? Porque ele cria uma nova versão da deusa, né, que ele cria Babylon como deusa, que é a prostituta sagrada, enfim, essa ideia de oferecer seu útero a todos que vivem, né, que você possa fecundar tudo que é fecundado passa pelo útero de Babylon. É essa força de criação, de geração, de gestação e de oferta ao mundo, a um novo mundo que é criado. Tanto que são 10 chifres, fazendo uma referência ali, né, quando ela rompe essa ideia como se fosse um horizonte, uma linha de horizonte, ela rompe, dando a ideia de 10 chifres. E esses 10 chifres são uma alusão a uma nova ordem, né, que é uma nova árvore da vida. Com os pés dessa besta, que é Therion, né, e aí toda essa carta ela é bebida no Evangelho de João, que é o Apocalipse, numa visão que João dado a ele ver no deserto o que estava acontecendo com Babilônia. E a prostituta que está destruindo os homens, os reis, os bispos, enfim. E aí o Crowley desenha a ideia de o velho Orion, né, a velha era, o cristianismo, na verdade, sendo destruído. Ele vê o Apocalipse, isso hoje em dia é muito até já discutido em livros, até de referência, a gente chama de romance, mas é muito bem feito, que é aquele livro do Robert Down, acho que o nome dele é Down, né? Que é o... esqueci agora o nome dele, Enigma, não... Gente, foi um livro famosíssimo que rolou. Agora me deu deu um branco. O Código da Vinci. É o Código da Vinci. Ele tem, dentro do Código da Vinci, ele fala o que o Crowley dizia. Não é o fim, quando João olhou, teve aquela visão, não foi o fim do mundo, mas o fim de uma era. Uma era que estava começando naquele momento, que era o cristianismo. E aí ele já estava tendo uma visão do fim de uma era. Então, o Crowley vai pegar essas duas forças, né, que o João fala, do 666, que é o Therion, e vai pegar a força de Babilônia, que depois ele transforma em Babylon, né? Mas essa carta é a expressão de um momento de êxtase, que é a força do orgasmo, que é a força que a polaridade feminina com a polaridade masculina geram uma nova vida. E o Crowley, querendo ou não, ele é um homem da época dele. Ele tinha até uma visão muito avançada, mas na cabeça dele nunca existia essa questão da transexualidade. Isso não existia ainda como hoje existe. As possibilidades e impossibilidades que ainda temos. Mas, por enquanto, ainda é impossível gerar uma vida só com uma polaridade. Precisamos das duas polaridades. Pode ser que mais à frente isso mude realmente, mas ainda não. E o Crowley então, ele desenha a mulher e o homem, mulher representando aqui o feminino e o homem representando o masculino. E essa força do número 11, da egrégora, o Crowley vai usar como a força da egrégora telêmica. E aí a gente pode aprofundar isso com a palavra abrahadabra, a gente pode aprofundar isso como a própria força
que o Crowley vai colocar nos rituais, das palmas, nos toques dos sinos. Sempre é 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, é sempre nesse ritmo, né? De força que está se buscando no ritual, através do som, através até mesmo visual, é o número 11. Então, essa carta, ela representa médica em sua essência. A magia sexual polar, não que não exista outra magia que o Crowley depois vai falar, é a polar. A gente ainda não tratou dela, então Elisa está ainda formulando essa ideia, mas nesse momento a gente está falando da energia polar. E aí é essa deusa maravilhosa, né, com seus cabelos serpenteados, e aí vem o rabo da besta, né, com a serpente de fogo. Isso é muito importante na visão e nos signos que o Crowley vai desenvolver. É uma carta ligada, falando em signo, ligada ao signo de Leão. Então, tudo isso se junta, não pelo só uma tendência do Crowley olhar a carta como essa força masculina ou feminina, mas a própria carta tradicional, ela traz as figuras de um leão e de uma mulher. Então, ele vai transformar isso, na verdade, como potencial de geração de um novo mundo, de uma nova era, de uma nova ordem mundial. E aí ele desenha também 7 cabeças, 7 faces, que a gente vai ler isso no 333, que é o livro das mentiras dele, né? Chamado 333, no livro das mentiras, que, aliás, a Diamond publicou, que é maravilhoso, por sinal. E aí, ali tem um poema que ele chama Flor de Varate. E ele, então, vai falar sobre essas 7 cabeças, enfim. Aí, dali é que ele tira o nome Babylon. Né? Até então era Babilônia. E isso tem muitas falas para a gente falar sobre quem é Babilônia, quem foi a grande prostituta, que nome, por que grande prostituta, e por aí vai. Mas eu vou passar para a Elisa, porque eu acho que agora ela vai dar esse gancho para o que ela pensou sobre essa carta. Tá, Elisa? Pode falar, então. Eu acho que no contexto simbólico eu quis deixar bem parecida, né, bem semelhante, não fazer uma alteração tão grande, né, que foi aquilo que eu estava falando, assim, como mesclar o trabalho da Harris com o meu. Aí entra outra questão também, que é o meu estudo de postais, né? Eu vou repetir de novo, todas as vezes que eu venho aqui, eu falo de novo, que eu trabalho com postais antigos de 1880, 1920, que muitas vezes são postais da Era de Ouro ali, da primeira época de nudez, onde as pessoas começaram-se o início de pornografia, começaram-se a consumir essas fotografias. E ali houve-se muitas pessoas anônimas, então são pessoas que a gente não sabe quem é, a família não sabe quem é, muitas vezes era pessoa que não tinha grana e se vendia para fotografia, para esse uso. Então, assim, eu trabalho com essas pessoas, eu trago elas de volta para outro contexto. Então, trazendo essa figura principal, que é uma atriz que ficou muito famosa por ter vindo, eu acho que ela veio agora, onde que eu coloquei lá no documento, Márcia, não lembro direito a história dela, não lembro a cidade dela, mas ela veio para aquele American Dream, que estava estourando, assim, o teatro nos Estados Unidos, estava estourando a Broadway, estava estourando tudo isso, e ela veio de navio com seus 13 anos, chegou lá, se deparou com toda essa situação, fez um monte de trampo horrível, trabalhou na publicidade, e aí teve que tirar essas fotos dessa forma, que eles consideram, né, esse nude uma vendida, e foi considerado uma vagabunda, uma prostituta, não conseguia mais trabalho. Então, eu achei que a história dela poderia ser colocada nessa carta, que tinha a ver as duas coisas, sabe? Daria uma boa tessitura. Então, eu coloquei ela, esse postal, a história dela, não tô lembrada do nome dela, porque é muita gente mesmo. Vocês vão ver depois nesse documento do Totti que eu vou lançar, é muita gente para lembrar. Então, isso quando a gente acha registro, porque muitas vezes a gente não acha. A maioria, às vezes, eu coloco lá anônima, não sabe quem é o fotógrafo, não sabe quem é a pessoa. Mas quando acha o registro, eu coloco ali.
Então, aí, para as cabeças, eu tentei pegar algumas figuras polêmicas, né? Conversando com a Márcia, aí ela me falou da mulher adúltera. Daí eu falei, não tem nada melhor que uma mulher adúltera como a Frida Kahlo, porque ela viveu a vida dela como uma mulher adúltera do jeito que queria. Então, uma das cabeças eu coloquei a Frida Kahlo. E aí tem Gabriela Mistral na cabeça do poeta, né? Que é uma pessoa muito importante dentro da América Latina, né? Uma pessoa pouco reconhecida, uma poeta incrível, uma poetisa incrível. Então aí dentro dessas cabeças a gente foi encaixando pessoas assim importantes para a trajetória aqui que a gente considera que foram pessoas que mudaram a história na América Latina, assim, pontual. Então tem bastante cabeça ali. Inclusive a cabeça da santa também, né? Do santo, né? Que eu coloquei a santa, que foi a primeira mulher negra a ser, como que chama na Igreja Católica canonizada? Quando você vira uma santa? Não sei dizer o termo certo, mas ela foi a primeira. E aí eu coloquei ela também nessa cabeça, para ser lembrada de alguma forma, né? Porque ela estava em um postal e eu achei relevante também colocar. Então, esse é um pouquinho do contexto que eu trago para essa carta.